gente linda daqui do canal Ponto Alto, Arte em Crochê. Vem comigo fazer esse tapete lindo, lindo, feito sobre ponto alto e ponto relevo. Nessas duas cores que são clássicas, além de lindas também. Vamos lá para mais esse passo a passo, pessoal? Olha que delicadeza, muito fácil, não é difícil de fazer. Vocês vão amar fazer esse tapete. Vem comigo para esse passo a passo? Esse tapete, pessoal, ele ficou numa medida de 70 por 45, tá? Isso com a atenção do meu ponto e essa numeração de linha e agulha que eu usei, vou mostrar para vocês, tá bom? Caso vocês mudem a linha ou a tensão do ponto de vocês seja diferente da minha, pode ser que tenha alguma diferença também, tá? Bom, pessoal, e para iniciar nosso trabalho, eu vou utilizar o barbante da Soberano Eco Brasil, fio 8, tá? Vou utilizar a cor cru e a cor vinho para produzir esse com vocês, ok? Então, para produzir, nós vamos fazer um total de... Vou fazer um total de 62 correntinhas e eu estou utilizando a agulha número 4, ok? Sessenta e duas correntinhas, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou concluir as minhas aqui e volto com vocês. Uma dica importante, pessoal, quando vocês forem fazer as correntinhas de início, não façam elas muito apertadas, porque quando a gente for finalizar lá o nosso ponto, finalizar o nosso tapete, se as correntinhas de baixo estiverem muito apertadas, o ponto de cima, né, no final do nosso tapete, vai dar uma diferença, tá? De um lado para o outro. Então, vamos fazer as nossas correntinhas um pouco mais larguinhas, tá bom? Um pouco mais frouxinha. Só soltar um pouco a tensão do ponto, ok? Vou concluir as minhas aqui e já voltamos. Então, pessoal, feita aqui as nossas 62 correntinhas, nós vamos agora dar a laçada na nossa agulha. E contando aqui a partir da primeira, ó, uma, 2, 3, 4. Vamos introduzir aqui a nossa agulha na quarta correntinha e vamos continuar fazendo ponto alto em cada ponto de base da nossa correntinha. Então, para cada ponto de base, vamos fazer um ponto alto. E assim a gente vai seguindo até o final. Vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Chegando aqui, então, pessoal, ao final das nossas correntinhas com ponto alto, vamos subir 2 correntes. E no próximo ponto, vamos fazer outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. E no próximo ponto, outro ponto alto. Temos, então, um total de 4 pontos altos com as correntinhas que a gente subiu. Por que eu subi somente 2 correntinhas? Normalmente, é indicado subir 3 correntinhas. É porque o meu ponto é muito largo, então, se eu subir 3 correntinhas, esse ponto aqui, ele vai ficar muito largo aqui no final. Então, se o seu ponto for um pouco mais apertado, pode subir 3 correntinhas, tá? Não tem problema. Agora, a gente vai fazer esse ponto aqui, que é o ponto relevo, tá? Então, depois de fazer 4 pontos altos, nós vamos buscar a nossa linha, dar a laçada na agulha e vamos fazer esse movimento, ó. A gente coloca a nossa agulha nesse espaço, damos a volta por trás do ponto, colocamos a nossa agulha dessa forma. Buscamos a nossa linha, fazemos a laçada, puxamos, e aí sim vamos completar o nosso ponto. Assim, nós temos o ponto relevo. Vamos fazer nos próximos pontos mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. 2, 3,
e 4. E no próximo ponto, vamos fazer o ponto relevo. Introduzimos a agulha. Mais uma vez com vocês, ó. Vamos colocar a nossa agulha. E assim, a gente dá a nossa laçada e fazemos o nosso ponto alto, como se fosse o ponto alto comum, ok? Então, mais uma vez. 4 pontos altos. E no próximo, introduzimos a agulha entre um ponto e outro, passamos a agulha por trás do ponto, buscamos a nossa linha com a laçada e vamos realizar o nosso ponto como se fosse o ponto alto. E assim vamos fazer por toda a carreira. Esse aqui é a base do nosso trabalho, tá? Ele é todo feito nesse ponto, desse jeito aqui. E eu vou terminar e vou voltar para mostrar para vocês como que a gente vai fazer quando a gente virar a nossa carreira. Porque ele é um tapete de ida e volta, né? Então, vou terminar essa carreira aqui e vou voltar com vocês para mostrar como que eu faço o outro lado. Como que a gente pega para fazer o ponto relevo do outro lado, para ficar todos assim, nesse sentido, né? E aqui, pessoal, nesse aqui, eu fiz 5 carreiras de cada cor, tá? Mas, a quantidade de carreiras, ou se vocês quiserem misturar ou não 2 cores, ou até mais de 2 cores também, fica bonito. Mas, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, vou terminar aqui e volto com vocês para mostrar como que eu faço quando eu viro o nosso tapete, tá? Terminei aqui, ó, nossa carreira. E é importante ressaltar que, assim como nós começamos com 4 pontos, vamos terminar também com 4 pontos, certo? Agora, vamos subir a nossa próxima carreira. A gente sobe, eu vou subir, no caso, 2 correntinhas. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, completando nossos 4 pontos de base, ok? Aqui, ó. Aqui, ó, do lado de cá, nós temos o nosso ponto em relevo, tá? Nosso ponto em relevo está aqui. Agora, do outro lado do nosso trabalho, quando a gente vira para continuar, nós vamos fazer dessa forma. Damos a laçada na nossa agulha. E lembrem que, para fazer desse lado de cá, a gente fez assim, né? Colocamos a agulha e passamos por trás do ponto, certo? Dessa vez agora, desse lado do ponto, para ficar todos os pontos relevos de um lado só, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar de trás para frente, tá? Então, ao invés de virmos de frente para trás, vamos pegar de trás para frente. Então, coloco a minha agulha lá atrás, venho com ela aqui, passo do outro lado do ponto, busco a minha linha e faço o meu ponto. Ó, observem que vai ficar todos os pontos relevos no mesmo sentido, tá? Então, aqui mais uma vez, vou repetir os meus 4 pontos. 3 e 4. E aqui, ó, novamente, a agulha de trás para frente, passo aqui por cima do ponto, ó, entro no próximo espaço aqui, do lado do ponto, busco a minha linha e faço o ponto, termino meu ponto, tá? Então, ó, mais uma vez, concluindo aqui os 4 pontos. Pleno feriadão de carnaval, eu aqui gravando com vocês. Faz parte do nosso trabalho e fico muito feliz por isso. Espero que vocês aí estejam se divertindo. E quem
com muita segurança também, né? Então, aqui, ó, mais uma vez, ó. Colocamos a nossa agulha, passamos por cima do nosso ponto, introduzimos a nossa agulha aqui ao lado do ponto, buscamos a nossa linha e terminamos o nosso ponto. Olha que lindo que já vai ficando, ó. Tá? E agora é só completar nossas 5 voltas. Vou terminar essa carreira e vou voltar com a próxima, mostrando para vocês mais uma vez como eu vou pegar por cima do nosso ponto relevo do outro lado. E é só isso nosso tapete, pessoal. Carreira de ida e volta. Quando completar a 5ª volta aqui, eu vou trocar de cor e aí a gente vai seguir, tá? Terminei aqui a minha carreira, subi minhas 2 correntinhas, venho pro próximo ponto, faço mais um ponto alto, meu 3º ponto e o 4º ponto do início da carreira. Ó, notem que aqui nós temos os nossos pontos em relevo e vamos continuar eles sempre nessa direção. E agora, da mesma forma, ó, desse lado de cá, que eu vou chamar de lado avesso, tá? Que é o lado direito, desculpa, o lado certo do nosso tapete, tá? Da mesma forma, como se tivesse, como a gente fez lá no começo aqui embaixo, ó. Vou colocar a minha agulha agora de frente pra trás, passo por trás do meu ponto, ó, coloco do lado aqui por trás do ponto, busco a linha e termino o meu ponto, tá? Ó, vai ficar todo assim. Vou continuar aqui, fazer mais uma vez com vocês. Meu 1º ponto, 2º, 3º e 4º. E aqui no próximo, vou fazer o meu ponto relevo. Coloco a agulha no meio, entre os 2 pontos, passo por trás do ponto relevo, coloco a agulha aqui ao lado, busco a linha e termino o meu ponto. E é isso agora, pessoal. Terminando aqui, eu já fiz uma, essa aqui conta, tá? Como carreira, então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais uma carreira e venho com vocês pra minha troca de cor, tá? Que eu vou colocar a cor cru nesse aqui também, tá bom? Pessoal, esse tapete é um tapete muito elegante, como vocês podem observar, é um tapete mais fechado, um tapete mais pesado. Então, assim, pra quem gosta de tapete assim, com um pontinho mais fechado, esse aqui é ideal, além de ser super elegante, né? Como vocês podem observar. Então, eu vou continuar aqui a minha carreira e volto com vocês pra fazer a troca de cor, ok? Ó, terminei aqui, então, minha carreira, minha 5ª carreira. Vou arrematar o meu fio. E olha como que ficou essa faixa, olha, tanto que já começa a ficar lindo. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou utilizar o fio na cor cru. E vocês podem fazer a amarração do jeito de vocês, a minha amarração é muito simples, tá? Mas cada um tem um jeitinho de fazer sua finalização. E eu não vou esconder a linha com o ponto pra cá, né? Porque normalmente a gente iria trabalhando escondendo a linha pra cá, certo? Eu vou esconder depois, porque a gente vai fazer ponto baixo em volta dele todo, que eu acho que vai ficar mais firme e mais escondido o meu ponto, tá bom? Então, vou subir aqui as minhas 2 correntinhas. No próximo ponto, ponto alto, lembrando que essa linha é uma linha número 8, porque eu gosto do tapete um pouco mais pesado, tá? Mas fiquem à vontade para utilizar a linha 6, se vocês preferirem. Então, aqui, mais uma vez, realizando o nosso ponto relevo, ó. Coloco a linha por trás do ponto, puxo e faço o ponto, termino o ponto como se fosse o ponto alto. Mais uma vez, 3 pontos, 2... 3, 4 pontos, dou a laçada na minha agulha, coloco a agulha no meio entre os 2 pontos,
passo por trás do ponto relevo, saio do lado dos 2 pontos aqui, ó, neste espaço, dou a laçada na agulha e termino o meu ponto. Vou terminar essa carreira, vou voltar com vocês para fazer o lado avesso, mais uma vez, para fixar bem, mas, como vocês podem observar, não é difícil, super fácil e é um trabalho que fica lindo, né? Então, vou concluir aqui, volto com vocês e conto também quantas carreiras a gente fez para finalizar o nosso tapete, tá bom? Terminei a minha carreira, já subi minhas 3 correntinhas, vamos continuar fazendo pontos altos. 2 e 3. E aqui já vamos fazer o avesso, ó. Nosso ponto relevo está aqui, olha que luxo que já vai dando a mistura de cor. O branco dá pra ver melhor ainda, né? O cru, no caso. Dou a laçada na minha agulha e agora, de trás pra frente, eu coloco a agulha, passo por cima do ponto e coloco no espaço ao lado, dou a minha laçada, busco minha linha e faço o meu ponto. Olha só. Então, vão ficar todos os pontos relevos um em cima do outro, tá? Importante observar, porque às vezes a gente pega um pontinho errado ou faltando um ponto, e aí não fica em cima um do outro, aí dá diferença no trabalho, tá bom? Continuamos aqui. Meu 4º ponto. E mais uma vez, dou a laçada na agulha, coloco a linha por trás do ponto, passo por cima, coloco no espaço e busco a linha, ó. Pronto. E é esse o resultado. Agora, a gente vai continuar por 5 carreiras de cada cor. Vou contar pra vocês quantas carreiras eu fiz nesse tapete aqui de cada cor. E terminando, a gente vai fazer o bico, tá bom? Então, agora eu vou contar pra vocês quantas carreiras eu fiz de cada cor. Vou abrir aqui no tapete. Eu fiz 2. Desse que estou aproveitando as linhas. Então, da carreira marrom, nesse caso aqui, e a gente tá fazendo aqui o outro navinho, né? Então, deu, ó, 1, 2, 3, barulheira, 4, 5, 6. Então, foram 6 carreiras do marrom, que aí, no caso, esse aqui é o vinho, tá? E 1, 2, 3, 4, 5 carreiras do cru, tá bom? E a gente vai seguir essa sequência e depois eu volto com vocês mostrando como que a gente fez o bico, tá bom? Também é muito, muito, muito simples. É um tapete, pessoal, que é um tapete mais encorpado, um tapete mais robusto, é um tapete talvez para um quarto, cozinha, por ser mais pesado, né? E é isso, vamos concluir aqui e voltamos. Aqui, pessoal, ó, terminei as minhas carreiras. E a gente termina na cor vinho, tá? Como a gente começou. Lembrando, então, que são 6 carreiras na cor vinho, tá? 6 carreiras na cor vinho. Agora, nós já vamos iniciar o nosso bico. Como que a gente vai fazer? Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar com ponto baixo por toda a lateral. Então, nós vamos fazer ponto baixo por toda a nossa lateral do nosso trabalho. Então, aqui, ó, eu inicio com uma correntinha. E neste trabalho, aqui, ó, entre os pontos altos das laterais e as correntinhas que a gente faz pra gente subir, nós vamos colocar um ponto só, ok? Um ponto. Aqui, ó, dentro da divisão de um ponto pro outro também, vamos colocar outro ponto. No meio do ponto e aqui dentro na divisão. Um aqui no meio e outro aqui na divisão, ok? E assim a gente vai fazer por toda a volta.
Para o meu ponto e para esse meu trabalho, um ponto baixo aqui nas laterais, em cada espaço desse aqui, ó, foi o suficiente para o meu trabalho ficar bom, tá? Mas se o de vocês ficar assim, puxado assim, repuxado, né? Ficar apertado demais, você vê que tá puxando o tapete assim, então coloca 2 pontos aqui dentro, tá bom? Ó, pode pôr 2 pontos aqui dentro, dependendo do trabalho de vocês. Se vê que tá ficando assim repuxado, que tá ficando muito apertado, coloca 2. Para o meu ponto, que é um ponto mais largo, eu vou colocar um só apenas, tá? E a gente vai fazer, então, por todo o nosso trabalho, inclusive aqui, ó, na cor cru, vamos fazer ponto baixo até chegarmos lá no início, ó. Tá vendo aqui, ó? No meio do ponto, coloco um, e em cima do ponto aqui, coloco mais um. Aqui é em cima do ponto. E aqui, ó, no meio do ponto. E assim eu vou fazer por toda essa lateral, até chegar no cantinho de baixo pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, ok? Aqui, ó, cheguei numa parte importante, lembra que eu falei que a gente ia fazer amarrações e deixar o nosso barbante pra poder arrematar aqui agora, que eu acho que fica melhor, mais arrematado, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a sobra dos meus barbantes, das amarrações que eu fiz. Então, eu vou trabalhando, ó, por cima desses barbantes que sobraram, desses pedacinhos aqui que sobraram, tá? Pode até colocar ele mais pra trás, pra não mostrar aqui na cor vinho, né? Ó. E assim eu vou trabalhando, escondendo este fio aqui. Tá. Pode até ir puxando ele pra ele ficar bem esticadinho. Ó, certo? E assim eu sigo trabalhando, escondendo esse fio. Pra quem consegue colocar 2, fica melhor ainda, fica mais escondidinho ainda, tá bom? O meu medo de colocar 2 pontos aqui, isso aqui depois também a gente pode cortar e arrematar o restinho. Eu não coloco 2 aqui nesse espaço, porque senão o bico vai ficar muito embabadado. E eu quero ele bem retinho, como ficou esse aqui, tá? Que às vezes fica muito... O tapete não fica certinho quando a gente põe ele no chão, ele fica mais aberto nas laterais. Por isso, eu coloco um só aqui, neste espaço. Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês quando eu chegar lá na ponta. Cheguei aqui, ó, meu último ponto alto, e aqui eu tenho a primeira correntinha do meu ponto. Então, aqui dentro dessa correntinha, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Meu segundo e o terceiro. Ok? 3 pontos baixos dentro da primeira correntinha. E agora, a gente vai seguir fazendo ponto baixo para cada lacinho desse aqui, ó. Para cada laçadinha dessa, aqui nós estamos onde nós iniciamos o tapete, ó. A parte de baixo do nosso tapete. Então, para cada laçadinha dessa aqui, que foram as correntinhas que a gente fez no início, a gente vai colocar um ponto baixo. Aqui, ó. Ponto baixo e um ponto baixo. Até chegarmos lá no outro cantinho. E na última correntinha também, vamos colocar 3 pontos baixos. E assim a gente vai fazer por todo o tapete. Na outra lateral, vamos fazer desse mesmo jeito. E na parte de cima do nosso tapete, vamos colocar também um ponto baixo para cada ponto de base que a gente tem aqui, tá?
E aí, eu volto para a segunda parte do nosso bico, que é muito tranquila também de fazer. Chegamos aqui ao final. A gente caminha, encontra aqui com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a nossa laçada, pular um no terceiro ponto. Vamos fazer... No terceiro ponto, nós vamos fazer 4 pontos altos. Então, aqui eu já fiz meu primeiro, tudo no mesmo espaço, tá? Na verdade, serão 8 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, quatro pontos altos, uma correntinha, e no mesmo ponto, vamos repetir mais 4, tá? Então, é um leque de 8, dividido por 4 e uma correntinha. 3 e 4. Assim, nós temos o nosso leque, tá? Agora, aqui, ó, normalmente dá mais ou menos 3 pontos de distância, pra poder ficar o leque bonitinho aqui, tá vendo, ó? Aqui a gente vai colocar, então, aqui, ó, 1, 2, 3. No terceiro ponto, então, vou saltar 2 pontos. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Dou a laçada na minha agulha, 1, 2, no terceiro, eu vou fazer novamente o meu leque. Então, eu vou fazer aqui 4 pontos altos. Uma correntinha e mais 4 pontos altos dentro do mesmo espaço. É um pouco mais difícil, porque o ponto baixo fica mais apertadinho, mas dá certo, tá? 3, 4 pontos, aqui 1, 2, na terceira, eu prendo com o ponto baixo, ok? E assim agora, pessoal, a gente vai trabalhar em volta de todo o nosso trabalho, dessa forma, tá? Sempre um leque com 8 pontos, 4 separado por uma correntinha e mais 4. Eu vou terminando aqui e volto com vocês com ele pronto. Aqui, quando a gente passa o ponto baixo em volta, ó, dá esse efeito. Só ele já fica bonito, né? Mas a gente quer caprichar um pouquinho mais, então a gente vai fazer o biquinho em leque, tá bom? Então, eu vou concluir aqui o meu e volto com vocês. Aqui, pessoal, um lado terminado, e agora é só a gente continuar, tá? Pode ser que o seu leque dê certinho aqui na pontinha, pode ser que não dê, e tá tudo certo, tá? É só procurar manter o espaçamento pra ficar todos os cantinhos mais ou menos iguais, mas não tem problema nenhum ficar diferente também, porque quase não dá pra notar no final, tá bom? Então, é só a gente continuar fazendo os nossos leques, seguindo aqui agora pela parte de baixo, né, onde a gente começou. Aqui eu fiz a lateral, e é só repetir o mesmo processo até o final, tá bom? Chegando aqui ao final, terminei meu último leque, a gente vem aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez, e finalizamos com um ponto baixíssimo. Agora é só arrematar e esconder o fio. Normalmente eu gosto de dar um nozinho aqui atrás. E guardo e escondo o fio aqui por trás dos pontos. Se vocês preferirem também, pode estar utilizando uma colinha para poder ficar mais firme.
aqui, cortamos o nosso fio. Eu utilizo essa colinha, cola pega 1000. E só passo aqui. Não aperta muito não, porque ela solta bastante, gente. E depois de secar, não vai dar nem pra ver a colinha aí. Bom, pessoal, é isso. A nossa aula. Aqui nós temos o lado direito do nosso tapete. Lindo, né? E aqui a gente tem o lado avesso, que também fica muito bonito. E agora eu vou mostrar pra vocês ele por inteiro. Olha só, pessoal, que lindo que ele fica. Não dá pra ver porque ele ficou bem grande. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Um tapete super simples de fazer, mas esse ponto fechado traz uma elegância muito boa pro tapete. Como eu fiz ele na linha 8, então ele fica um tapete bem pesado, muito bonito mesmo. Esses pontos são pontos que deixam o tapete com ar mais sofisticado, né? E não é difícil de fazer. O bom é isso, ele não é difícil de fazer. E espero que vocês gostem, que vocês apreciem. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal para que a gente possa fazer mais vídeos como esses. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.